Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, uma entrevista para falar sobre viagens. Você que está pensando aí em viajar, tirar aquelas férias merecidas, conhecer um outro país, o meu convidado de hoje, o Diego Freire, ele já conheceu 72 países e vai trazer dicas valiosas de como você fazer uma viagem inesquecível. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade e, claro, se puder, curte, comentem e compartilhe, combinado? Então, diretor, roda a vinheta. Sempre mais com Flávio Nascimento. Diego, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no meu canal. Seja bem-vindo. Obrigado, Flávio. É um prazer estar participando do teu programa, falando com seus ouvintes e falando com seus seguidores. É muito legal e a gente poder falar sobre viagem, que é um tema que eu gosto muito e é prazeroso falar sobre isso. E pelo que parece, Diego, você gosta bastante de viajar, né? Quantos países você já conheceu? Então, eu já rodei 72 países. É muita coisa. Depois eu comecei a perceber, e aí a minha ideia era dar volta ao mundo. Aham. E quando eu comecei a morar, o primeiro lugar que eu morei foi na Irlanda, na cidade de Dublin, capital, e depois eu fui morar na Inglaterra, depois na Croácia, na Polônia e na Rússia. Quando eu percebi que eu morava no meio do mundo, no meio do planeta, e aí aquilo se transformava fácil para poder fazer essas viagens. Então, hoje, atualmente, tem 72 países que eu conheço e 5 países que eu morei. E essas viagens foram sempre a trabalho ou a turismo? Então, a primeira que eu fiz, que foi para a Irlanda, a primeira vez que eu fui para a Europa foi na Irlanda, eu fui para estudar. Eu ganhei uma bolsa, fui estudar, e lá eu tive a oportunidade de tanto aprender, agregar conhecimento dentro da minha faculdade, como também aprender uma nova língua. Mas a questão de aprender uma nova língua na Irlanda é realmente complicado. Eu te digo por que é complicado. Por ter muito brasileiro, e aí se torna cômodo. Às vezes você não parece que você não saiu da zona de conforto. É o que eu sentia lá. Eu estava morando na Irlanda, eu estava morando no país europeu, onde a primeira língua é o inglês, porém eu falava português, porque tinha muito brasileiro. Então, dentro do mercado, as pessoas falavam português, dentro da agência bancária, dentro da balada, tudo era português, e aquilo me dava um certo incômodo, porque como eu iria aprender inglês falando português? Não tinha jeito. E aí, a partir disso, eu precisei ir para outro país, que foi a Inglaterra, longe de brasileiros, para eu poder realmente desenvolver a língua inglesa. E a partir de lá, acho que o inglês ele foi melhorando, ele foi ficando mais fino até, e aí, a partir disso, eu comecei a conseguir trabalhos, não na minha área, porque realmente é complicado. Você sabe que a vida de jornalista aqui no Brasil já é complicada. Imagina de um jornalista que não fala a língua fora do teu país. É muito complicado. E aí, com o passar do tempo, eu aprendendo, aí comecei a trabalhando como game tester, depois eu fui trabalhar como camareiro, depois eu trabalhei como ajudante de cozinha, depois eu trabalhei como cuidador de cachorro. Então, foram várias coisas que eu fui aprendendo. Aquele trabalho era necessário para mim para eu poder aprender a língua. E a partir do momento que cada vez o meu inglês foi ficando melhor, outras oportunidades de trabalhos melhores iriam aparecer. Apareceram a primeira oportunidade que eu considero que foi mais ou menos para mim, tirando do trabalho braçal que eu fazia, foi já na Polônia. Na Polônia, eu recebi o convite para trabalhar na PlayStation. A PlayStation hoje é uma das 5 empresas maiores do mundo. Ela perde para o Facebook, para o Google, e é uma empresa de excelência. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, eu morei e estudei em 3 países e trabalhei em 2 países, que foi na Polônia e na Rússia.
você visitou alguns países, né? 72 países. E aqui no Brasil, quantos estados você já visitou, Diego? Conheceu todos Pois já? conheci não. Essa é a minha meta agora. Não conheci, infelizmente, por exemplo, tem lugares que eu não conheço ainda aqui no Brasil. A parte norte do nosso país, né? Nós vivemos um país continental. Então, eu sou um brasileiro que conheço mais fora do meu país do que no Brasil. Mas, lógico que eu pretendo ainda conhecer mais e mais o nosso país. O nosso país é lindo, é maravilhoso. Onde que eu ia, viajava, para todos os países que eu viajava, o meu cartão postal era: eu sou brasileiro. A marca ser brasileiro lá fora é uma marca muito boa, é uma coisa que te dá credibilidade. Em países que eu ia de países de guerra, que passaram por guerra, exemplo, Bósnia e Herzegovina, que eu estive lá, exemplo, vamos dizer, o Vietnã também, que passou por guerra, a guerra agora em 92, a guerra de Sarajevo. Então, países que participaram de guerra, a Sérvia, isso eu estou falando de países que passaram por guerras agora recentes. E a minha marca era dizer: eu sou brasileiro nas fronteiras, e aquilo abria as portas para mim, porque brasileiro é conhecido como o povo alegre, o povo animado, o povo que ri dos problemas. A gente sempre nós estamos de forma sorrindo, abraçando o próximo. Então, o meu cartão postal era dizer: eu sou brasileiro. E aquilo, as portas iam se abrindo. Então, eu comecei a perceber que esse fato de ser brasileiro era tão bom que eu comecei a passar nas imigrações desses países com a camisa do Brasil. Então, meu amuleto de sorte, em todos os lugares que eu passei, era ter uma camisa do Brasil. Porque aquilo me dava credenciamento. Esse cara é um cara legal, é um cara animado, é um cara honesto. Por incrível que pareça, nós temos sim uma imagem muito positiva. Lógico que tem alguns brasileiros que às vezes podem até manchar a imagem do nosso país lá fora, mas em geral nós somos bem vistos e bem quistos no mundo inteiro. E nas suas viagens, você nota que o Brasil consegue superar o destino internacional ou não? Acho que sim. O polo turístico nosso, eles são fascinados com a nossa costa litorânea, com as nossas praias, com nossas belezas naturais. Nós temos coisa que o mundo não tem. Nós temos coisas que chamam e despertam atenção. Infelizmente, por conta da violência, não tem ainda tanto ainda o turismo como deveria ser, infelizmente, porque as pessoas têm medo lá fora do Brasil. Mas o polo turístico, ele é muito forte aqui e os gringos, eles olham com bons olhos as nossas belezas naturais. E, além disso, você falou da parte cultural, a nossa parte cultural, ela é muito rica, é riquíssima. Quando você vê num país imenso, por exemplo, você vai pegar a China, você vai pegar a Rússia, que é um país continental igual ao nosso, você vê, lógico, várias culturas, várias línguas, você consegue ver, mas a gente é muito rico. Nós vivemos num país continental onde temos cada 27 culturas diferentes, 27 línguas diferentes. Quando eu falo línguas, dialetos, formas de linguagem. Então, olha como é que a gente tem essa riqueza. Além disso, a parte gastronômica nossa, que é riquíssima. Então, a gente supera muito assim, os outros lugares do mundo, com certeza. Por isso que as pessoas ainda veem o Brasil de forma positiva ainda, por tudo que nós, apesar de termos N problemas, que é o que, infelizmente, ainda as pessoas ainda ficam com o pé atrás, elas falam: pô, gostaria muito de conhecer seu país, gostaria muito de visitar seu país, mas, porém, contudo, eu acho ele violento. E sempre me falam isso, e realmente eu falo: é violento. Em relação aos outros países, realmente é violento. Então, eu estive agora no Japão, onde que amigas minhas japonesas queriam vir para o Brasil, mas, pasme, na cidade de Tóquio, eu estava no final do ano lá, e aí teve apenas um registro de violência. Era um cara que não era japonês, ele estava portando uma arma de fogo e fez um pequeno assalto na cidade de Tóquio. Mas
E olha que a cidade de Tóquio é equiparada mais ou menos com a cidade de São Paulo, imensa, uma coisa monstruosa de pessoas, de comércio, de tudo que você imaginar. É quase 2 vezes São Paulo e teve um registro de violência. E aí, para você ver como eles veem o Brasil. Nossa, é belíssimo, mas eu moro num país que a violência aqui é zero. E por enquanto que eu vejo a violência no teu país, ela bate no 10. Como é que eu posso sair daqui? Qual a vantagem de eu sair daqui? Então, infelizmente, eles têm um pé atrás na questão violência, infelizmente. Você acha que a mídia influencia isso? De fato, de trazer Influencia. esse ponto negativo? Influencia. Eu vou te falar não só, eu digo só a imprensa, né? Mas a imprensa mostra a realidade. Não, como a gente vai fazer? Como é que eu vou não mostrar a realidade? Infelizmente, mas também alguns filmes, eu vou te falar, o filme conhecido lá fora é A Cidade de Deus, é a Cidade dos Homens, que mostra o quê? A violência dentro da favela. Coisas que eles não sabem o que é favela. Eles não têm noção do que é favela. Tanto que o passeio principal dos gringos aqui no Brasil ir para o Rio de Janeiro e entrar numa favela. Para eles, aquilo é uma coisa de outro mundo. Para a gente está tão acostumado com isso, mas para eles é coisa de outro mundo. Então, infelizmente, eu acho que a imprensa, eu acho que ainda pega muito pesado ainda com a violência, mas é a realidade, não tem como fugir disso. Nós, como jornalistas, a gente tem que ser real no fato, mas às vezes vídeos, às vezes filmes que mostram a realidade, eu acho que não seria legal, eu acho que não é legal. Para a imagem do Brasil lá fora, não é legal. Tem um filme campeão de audiência, mas que mostra a violência no país. Qual a vantagem disso? Eu, particularmente, não vejo vantagem nenhuma para o cenário internacional. Então, hoje, o filme que eles conhecem se chama Cidade dos Homens e Cidade de Deus, que foi essa série que passou na TV e que mostrou a realidade nua e crua, porém uma coisa que assusta bastante as pessoas, os gringos, os europeus, principalmente a virem para o Brasil. Como despertou a paixão por viagens, né? Você passou aí por 72 países, o que despertou essa paixão? Então, tem uma frase que se chama Wanderlust, que é a sede e a paixão de viajar. Ou, às vezes, aquele mosquitinho que pica em você e você, opa, tomei esse gosto de viajar. Eu aprendi, quando eu era bem mais novo, minha família não tinha condições de eu fazer uma viagem. Geralmente, pessoa de classe média alta, aos 15 anos, né, aos 18 anos, as mulheres aos 15, os homens aos 18, vão fazer uma viagem para Disney, vão fazer uma viagem para a Europa, né? E, infelizmente, minha família não tinha essas condições. Então, aquilo, não que aquilo me revoltava, mas um dia eu queria fazer isso. Um dia eu queria estar lá viajando. Mas isso começou lá aos 7 anos. Acho que a gente lá naquele tempo de escola, na aula de história, aula de geografia, que a gente pegava os livros e via civilização grega, civilização romana, as civilizações que despertava atenção. Então, aquilo no livro de história, eu ficava fascinado com aquilo. Eu falei, um dia eu vou estar lá. Não tenho condições financeiras, minha família também não tem condições financeiras. Isso é um sonho muito, muito longe da minha realidade, mas um dia eu vou estar lá. Um dia eu quero estar junto e conhecer isso. E assim eu fiz. Assim que eu tive a oportunidade, morando na Europa, eu lembrei de todo o meu passado, de que eu queria conhecer de perto a Grécia, que é um país que encanta, a Itália, o Japão. Então, foram lugares que fascinavam no livro de história e de geografia, no tempo de escola, que despertou essa minha vontade de conhecer o mundo. E aí, assim que eu tive a oportunidade, quando eu ganhei essa bolsa para morar na Europa, eu falei, eu vou utilizar essa oportunidade. E eu observei que, diferente daqui do Brasil, o transporte de aéreo, a ferrovia, as estradas, elas realmente funcionam. E funcionam de fato, onde a estrada realmente parece um tapete,
Hoje as companhias aéreas, existem companhias aéreas de low cost que são super baratas. O que significa isso? O low cost é uma empresa aérea que ela não cobra você despachar a mala. Ou seja, você não pode despachar mala, você tem que ter a sua mala de mão, assim como agora os brasileiros estão vivendo. Só que lá eles já viviam isso. Então, ele não tem nenhum serviço de bordo, como agora na pandemia também não tem exatamente nada. Você pega a sua malinha e entra dentro do avião. Acabou. Então, não tem mais nada. No máximo, pode ter uma água. E é isso, e se torna muito barato as passagens lá. Eu lembro que da Irlanda para a Dinamarca, eu paguei a bagatela de 2 euros, ou seja, 5 reais, 6 reais na época. Foi muito barato, quase 10 reais. Muito barato uma viagem que eu saí de um país para o outro. E aí eu vi que realmente tinha essa facilidade. Então, eu percebi que a locomoção é muito fácil lá na Europa, através do ar, através da estrada e através das ferrovias. As ferrovias, elas cortam a Europa inteira. Ou seja, fica muito fácil você sair de um país para o outro. Então, não existe aquela burocracia de você viajar para um lado, ou a documentação. Apesar de os países que participam da área Schengen, eles não precisam, eu posso locomover de um lado para o outro sem documentação nenhuma. Às vezes sem o próprio passaporte. Então, uma coisa assim, eles facilitam, em geral, existe a facilitação de locomoção para as pessoas, eles facilitam de que você viaje, eles promovem isso com preços, eles promovem isso com estrutura, eles promovem isso dentro das escolas. Então, crianças, você vai ver de 10, 12 anos viajando sozinhas, de um país para o outro. É normal você ver isso. E é normal você ver pessoas idosas, a terceira idade, viajando e muito. Eles fomentando o mercado de viagem, o mercado turístico. Então, essa facilidade que você tem de viajar, cada vez mais promove de que você possa conhecer novos lugares. Então, quando eu percebi que eu tinha todas essas facilidades, todos esses facilitadores, aquilo me incentivou cada vez mais a viajar. Então, por exemplo, eu conhecia a Europa inteira, mas eu esbarrava com gente e falava assim, eu conheço a Europa e a Ásia. Aí o outro, não, eu conheço a Europa, a Ásia. Então, hoje, conhecer 72 países ainda é muito pouco para quem mora na Europa. Para quem mora na Europa, ele conhece praticamente o mundo inteiro, porque existe essa facilidade. Eu digo da Europa, da Ásia, da Ásia, da Oceania, são lugares que são fáceis de acesso. Mas, infelizmente, ainda aqui na América, ainda existe uma série de restrições, né? Restrições com o México e os Estados Unidos, aí dos Estados Unidos para o Canadá, apesar de serem próximos um do outro, mas existe ainda dificuldade. Hoje tem uma facilidade, hoje na América do Sul, o Brasil, com os países sul-americanos, existe uma facilidade sim, mas eu acho que cada vez mais pode ser mais fácil para que promova mais esse turismo, para que a gente possa sair do nosso país e possa viajar a outros países ao redor aqui. Porque, a priori, todo brasileiro, a viagem mais barata para o brasileiro, e a primeira viagem internacional que o brasileiro faz é para a Argentina, é para o Chile, ou Colômbia, ou Venezuela, são países mais próximos, mais baratos, e que a gente pode estar viajando. Então, quanto mais você promover isso, promover não só com melhorias de locomoção, mas também tem incentivo do governo para que você possa viajar, possa explorar países ao seu redor e, em consequência, poder explorar países do outro lado do mundo, países da Europa e por aí vai. Agora, quando você viaja, normalmente qual é o foco das suas viagens? O que mais te chama a atenção para escolher um destino? Uma riqueza O que mais cultural, paisagens bonitas? isso, o que antigamente na Europa, o que me chamava mais atenção, apesar das passagens serem todas baratas, a parte cultural. Eu sempre fui fascinado na parte cultural. Então, o primeiro país que eu morei na Europa foi na Irlanda. E aí o que fascinava? Londres. Nossa, Londres é fantástico, terra da rainha. Eu vou lá conhecer, porque eu acho lá acho válido conhecer. Fui conhecer, cheguei a morar. Aí depois países que participaram de guerras, e
tem uma coisa que é interessante e que eu aprendi lá morando na Europa, que é aonde iniciou a Primeira Guerra Mundial. Aí o pessoal falou, é a Alemanha, é na Rússia, aonde é? E eu fui nesse lugar, e é nessa cidade, na cidade de Sarajevo, na Herzegovina. Lá iniciou a Primeira Guerra Mundial. Lá foi o estopim, foi lá que realmente as duas potências eles se rebelaram e entraram em guerra. E coisa que a gente não aprende na escola. A gente, até então eu pensava, acho que foi na Alemanha, foi na Rússia, não, foi nos Estados Unidos, eu não sabia de fato. E eu tive lá, eu tive no marco, no marco onde iniciou, onde tudo começou a Primeira Guerra Mundial. Então isso me despertava atenção. Então, lugares culturais que me chamam a atenção, eu vou lá. Por exemplo, o outro, na Europa, a Grécia, nossa, civilização grega, Atenas, o Templo dos Deuses, olha só que fascinante isso, eu vou lá conhecer. Aí vamos para outro lugar que seja fascinante, apesar da história ser muito triste, que é onde aconteceu o Holocausto, que é no maior centro de concentração nazista, que fica em Auschwitz, fica no sul da Polônia, perto da cidade de Cracóvia, fica 2 horas de Cracóvia. Olha só que interessante, você está no maior centro de concentração nazista, você conhecer de fato o que foi o Holocausto. E a gente não tem essa noção do que foi o Holocausto. Talvez o brasileiro não tenha. Às vezes você vê piada, você vê pessoas que falam de uma forma pejorativa, mas você está lá, de fato, aonde aconteceu o Holocausto, onde milhares de pessoas morreram. É muito pesado o clima, estar lá. Então, aquilo me chamava atenção, eu queria conhecer de fato, fui lá e conhecer. Então, lugares que me chamam a atenção culturalmente, eu vou lá e conheço. Outro país que me chamava bastante atenção era a Índia. A Índia, hoje, eu considero o planeta mais próximo do planeta Terra. É um mundo à parte, a Índia. Parece uma loucura, é um lugar que não tem regras, é um lugar que não tem regra de trânsito, é um lugar que não tem regra sanitária, é um lugar, assim, muito louco, onde eles cultivam a vaca, mas em contrapartida, o cara que está pedindo dinheiro, ele já é um impuro, é uma coisa louca, mas é uma coisa que me chamava atenção, despertava bastante atenção. Fui lá e conheci a Índia. Então, os países que me chamavam atenção, eu fui lá e conheci. Às vezes, eu conheci países que não me chamavam atenção, mas que eram próximos daquele lugar. Aí eu ia lá e conhecia. Antes de viajar, você busca informações e indicações com pessoas que já estiveram no mesmo destino que você escolheu? Sim, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Principalmente quando você vai para países europeus, são mais parecidos com a gente, né, com sul-americanos, mas é importante você saber principalmente de regras ou leis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de leis que parecem absurdas, mas existem essas leis. Uma lei na Suíça, onde que o policial bateu na porta lá de casa, porque eu fui fazer um favor para uma chefe minha, e comprei um cachorro e deixei em casa ele 3 dias. E o policial bateu lá na porta de casa, dizendo que eu estava ainda contra a lei, porque é proibido você comprar um cachorro ele sozinho. Então, sempre o cachorro, o gato, o animal doméstico, ele tem que estar em dupla. Então, 2 cachorros, 2 gatos, é proibido ter apenas um gato, um cachorro dentro de casa. Então, parece ser absurdo isso, mas é lei. A lei de, por exemplo, não tem catraca, né? Os lugares não tem catraca, não tem ninguém te vigiando, né? Ninguém tem vigiando você no mercado, ninguém vigia você no trem, ninguém, porque aquilo é da conscientização. Então, você tem que ficar por dentro das leis daquele país, principalmente os costumes daquele país. Isso eu estou falando da Europa, que é muito parecido com nós, sul-americano, mas isso quando a gente vai para a África, quando a gente vai para país muçulmano, isso é importantíssimo você saber como é que funciona aquele país, quais são as regras daquele país, o que os homens podem e o que principalmente as mulheres podem. Sim, o que as mulheres podem. Parece esdrúxulo para a gente? Sim, mas é necessário, principalmente as mulheres em países muçulmanos, saberem como funciona a regra daquele local, as roupas, os vestimentos,
a forma de se tratar, a forma de se vestir, porque pode ser perigoso para ela. Já vi N situações de colegas e amigas que foram quase estupradas nesses países, porque realmente elas não tinham o vestimento adequado, elas não tinham a postura adequada. Mas aqui no Brasil era uma postura ok, mas lá já era pejorativo, lá já era apelativo. Então, é sempre legal e necessário, cada país que você vá, você saiba realmente como funciona, realmente quais são os costumes daquele local, frases, eu acho necessário também, frases básicas daquele país. Aquilo abre portas. Não é, por exemplo, que eu estou na Arábia Saudita e eu vou falar só inglês. Não. Tenta alguma palavra em árabe, um bom dia, ou boa tarde, ou obrigado, por favor, porque isso abre portas, isso mostra que você realmente, você não fala a língua, mas você tem aquela vontade de querer se comunicar. Então, eu sempre digo, quer conhecer os países? Vá, mas procure antes saber a peculiaridade daquele local. É super necessário e válido. Exatamente. E como você planeja suas viagens e seus roteiros? Então, eu entrei como meta de cada país que eu viajasse, eu iria experimentar 3 comidas típicas daquele país e 3 bebidas típicas daquele local. Ou seja, eu conheci 72 países, eu experimentei mais de 300 tipos de comidas e bebidas do mundo inteiro. E aquilo para mim era legal, porque não era legal, por exemplo, vou mandar um exemplo, eu ir para a Índia e comer McDonald's, ir para a Rússia e comer um Burger King. Aquilo para mim não era legal. Aquilo para mim, eu queria imergir na cultura. Então, eu sou do tipo do cara, eu sou mochileiro, eu procuro os lugares melhores, aliás, melhores e baratos. Então, eu nunca fiquei em hotel, nunca fiquei em luxo. As minhas viagens são extremamente baratas. Então, eu procuro lugares baratos para se hospedar, pelo custo-benefício, e procuro lugares que tenham comidas típicas daquele local. Então, para você fazer o quê? Imergir na cultura. Porque você só vai, de fato, conhecer quando você sai daquele que a gente chama de main square, que é o centro daquele país, daquela cidade. Quando você começa a se afastar daquele local, você vai realmente sentir a essência daquele local, a essência das pessoas, porque às vezes você está no main square, naquele centro, aquele centro é para turista ver. E aí eu saía daquele meio, ia afastado para lugares mais afastados, bairros mais afastados, para saber a essência daquele local. Então, a minha prioridade em todas as minhas viagens, que eu não deixava de fazer, experimentar coisas diferentes, principalmente a culinária daquele local. E você já esteve em 72 países. Existe ainda alguma viagem dos sonhos? Então, a minha última viagem do sonho foi que eu já realizei, que era conhecer o Japão. O Japão é um país lindo, maravilhoso, ele chama muita atenção. É um país que eles chamam atenção pela tecnologia, eles chamam atenção pela educação, de educação de um com o outro, eles chamam a atenção por tudo. Então, tudo que você imaginar de bom existe lá. Mas eu não digo só no Japão, não. Eu digo na própria Coreia do Sul. Coreia do Sul era um país que era pobre e eles investiram na área que é super importante, que é educação. Então, hoje eles têm educação de ponta. Então, todo mundo tem que fazer referência ao rei, né, no Japão, porém o professor é o único que não faz referência ao rei, porque ele é tratado de igual a igual ao rei. Isso é impressionante. Eu fiquei assim, incrédulo com aquilo, porque a gente vê a nossa realidade do Brasil, a gente vê que é muito diferente. Então, o Japão era um lugar que me fascinava, então fui lá e conheci nas Olimpíadas. Também a Coreia do Sul me chamava bastante atenção pela tecnologia. A tecnologia lá é gritante, é gritante. Só para você ter uma noção, tem internet em qualquer ponto do país. Qualquer ponto do país tem sinal de internet. Então, e tudo é feito pela tecnologia, pela tecnologia de ponta, então aquilo me chamava a atenção, a Coreia do Sul e o Japão, e eu realizei, e muito feliz em realizar esse sonho de estar lá naquele país,
dois lugares que eu moraria muito bem, facilmente. Agora, o país que me chamou a atenção, que ainda quero conhecer, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita parece que é um país fascinante também, não é super tranquilo, né, em relação aos outros países muçulmanos, mas é um país que eu ainda quero conhecer. E você já vivenciou alguma história marcante durante suas viagens? Já, já. Eu tenho uma história que acho Dá que para fazer um meu livro, né? país. Oi? Dá para fazer um livro, né? Dá para fazer um livro. Agora, assim, fascinante foi quando eu tive a oportunidade de ir para a Lapônia. A Lapônia onde vive nada mais e nada menos que o Papai Noel. Então, eu fui no dia 25 de dezembro, na Lapônia, fica no sul da Finlândia, do outro lado do mundo, onde você vê o céu, aliás, onde você vê o sol e a lua ao mesmo tempo. E lá no dia 25 de dezembro, sai o bom velhinho, o senhor, com o trenó, com as renas, e sai puxando lá no meio da neve e distribuindo presente. E aquilo para mim era fascinante, parecia que eu estava com meus 2, 3 anos de idade. Eu falei assim, cara, eu estou de frente com o Papai Noel. E aí aproveitei, tirei uma selfie com ele, abracei e falei assim, ó, o Papai Noel, a figura do Papai Noel é muito amada por nós brasileiros. Era meu sonho um dia conhecer de fato o Papai Noel. Então, o Papai Noel existe, ele está lá na Lapônia e é uma história fascinante. Então, acho que o que me chamou a atenção foi tá lá na Lapônia, e eu acho que o outro lugar fascinante é você ver a aurora boreal, né? A aurora boreal você vê quando está de noite e o céu fica estrelado com luzes vermelhas, verdes, azuis. Parece um show de fogos de artifício, mas é só uma beleza natural. É fascinante. Você falou sobre alguns países que te surpreenderam, né? Existe algum lugar que te decepcionou, que não era o que você esperava, Diego? Sim, nessa minha andança, teve países que eu acho que é porque eu botei muita expectativa. Então, quando você bota muita expectativa e não é aquele local, você fica um pouco frustrado. E eu vou dar exemplo, talvez não seja para alguns, mas eu vou dizer Paris. Paris é uma cidade que me chamava muita atenção, a cidade mais linda do mundo, e não é. Depois de eu ter rodado o país, eu vi que não é, mas eu tinha muita fascinação por Paris. Então, acho que até os próprios franceses, eles falam, e eles falavam comigo, o que você vê em Paris, de fato, em relação ao Brasil? Porque vocês têm belezas naturais. A gente não tem essa beleza natural, a gente tem um ferro, um amontoado de ferro que a gente chama de Torre Eiffel. Aquilo é fascinante, eu não estou tirando o mérito daquilo, mas é um lugar que eu tinha muita expectativa. Já os moradores, né, os parisienses, eles não são tão simpáticos tanto quanto, né? Se você, por diversas vezes, eu não falava francês na época e pedia informação em inglês, eles não davam informações, eles falavam, você deveria saber, você está na França, você deveria falar francês. Então não foram nem um pouco simpáticos, e aquilo foi me dando um pé atrás. O povo não era tão simpático, a cidade é linda, não estou dizendo que não é, mas existe cidades muito mais lindas. E eu vou te dizer, uma cidade muito próxima de Paris, que é um país ao lado, que é a cidade de Praga. A cidade de Praga é tão linda, mas tão linda, que na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invadiu para destruir a cidade, foi a única cidade que ele não destruiu, por ser tão linda. Então, isso chama bastante atenção a cidade de Praga. Então, lógico que Paris tem todo o charme, tem todos os seus méritos, mas não, uma coisa que não me despertou atenção tanto quanto. Agora, teve outras cidades também, outros países que eu fui com muita expectativa também, mas não foi aquilo. Eu vou te dizer, a cidade de Atenas. A cidade de Atenas historicamente riquíssima, mas é uma cidade pobre. A Grécia é um país pobre, de fato. É uma cidade onde todos os refugiados vão para Atenas, todos os refugiados vão para a Grécia. Então, é uma cidade que está cheia de refugiados. É uma cidade que não é extremamente tranquila, apesar de ser da Europa.
Ela é rica em história, mas acho que peca muito em beleza, de fato. Acho que aí eu tive uma certa decepção. Então são cidades assim que, que chamam bastante atenção, mas que quando você vai conhecendo de fato, você vai vendo que não é tudo aquilo. E para completar a lista, que também é outra cidade fascinante, mas que me decepcionou também, como Atenas, foi a cidade de Nova York. Nova York era meu sonho conhecer Nova York. Nossa, acho que é o sonho de quase todo mundo conhecer Nova York. E aí tem aquela cidade, né, tem aquele lema que é uma cidade que não dorme, que ela é 24 horas acesa, 24 horas acordada. Isso é balela, não existe isso. São Paulo dá muito mais, dá de 10 na cidade de Nova York. Então, são coisas que você vai com muita expectativa, e aí você vai vendo que não é tudo aquilo, e aquilo vai te decepcionando. Não que esses três lugares que eu citei não são belíssimos. Paris, Atenas e Nova York são cidades belíssimas, mas que não é toda aquela expectativa, não foi toda aquilo que eu almejei, não foi aquilo tudo que a gente vê nos livros, que a gente vê nos filmes, realmente não é. Então, é uma doce ilusão, mas são cidades que valem a pena ser conhecidas e são maravilhosas, mas a expectativa foi muito alta minha. Diego, na sua opinião, o que pode estragar uma viagem? A falta de roteiro, porque, por exemplo, você tem um roteiro X e, e você tem sempre que eu faço um plano A, plano B e o plano C. Por quê? Porque pode acontecer imprevistos? Sim, e não alguns, mas vários, por N questões. Todas as minhas viagens eu tinha o plano A, B e C. E às vezes eu utilizei o A, utilizei o B e tive que utilizar o C, porque acontece N imprevistos. Às vezes acontecem imprevistos seu de saúde, ou até imprevistos até do próprio tempo. Imagina, vou te dar o exemplo da Rússia. Lá sempre tem a parte de nevasca. Então, às vezes, você planeja ir para tal lugar, mas não vai ter condições, porque não tem condições do avião pousar, ou do avião sair do solo, ou às vezes está muito frio e o trem não passa. Então, sempre tem que ter o plano A, plano B, plano C. Então, países muito frios têm isso, países muito quentes também tem isso. Então, imprevistos acontecem. Às vezes também até com a sua própria saúde. Eu fui para a China e comi coisas assim absurdas lá, e absurdas para a gente, para nossa culinária. E passei muito mal. E aí, só que eu tinha o plano B. Se eu passar mal, eu vou ter que fazer isso e ir para tal lugar. Ou sempre tinha esses planos. Então, eu acho que o que estraga uma viagem é você não ter tudo planejado. Então, eu sempre aconselho, faz o plano A, faz o plano B e faz o plano C. Porque, pelo menos, você não vai fugir daquele roteiro. Ou seja, você não perde tempo, você não perde dinheiro, você não perde a paciência. Então, a falta de roteiro, eu acho que é um dos principais problemas. Quais cuidados você tem antes e durante suas viagens? Acho que é questão da minha saúde, porque levar remédios, por exemplo, eu vou citar na Europa, você quer comprar um remédio para, sei lá, você está com dor no estômago, e aí você aqui no Brasil, facilmente, você vai numa farmácia e compra um remédio de estômago, e pronto, e resolve essa situação. Na Europa, não. Na Europa, você tem que ir no médico, o médico vai te receitar, ele vai colocar qual o remédio que você vai tomar e você vai lá na farmácia e compra. Ou seja, uma burocracia enorme. Então, às vezes, você está passando mal, e você quer ir se curar, sair daquela dor, mas às vezes você não vai conseguir, porque você às vezes tem que ir no médico e marcar uma consulta, e pela burocracia você fala, não, vou ficar em casa mesmo. Então, a minha principal preocupação são remédios, principalmente os remédios, porque aqui no Brasil eles são diferentes do remédio lá fora. Vou dar um exemplo daqui para o Japão. Olha só que diferença. O remédio que funciona aqui no Brasil não é o mesmo que funciona para os japoneses.
é completamente diferente. O remédio que funciona aqui, para os europeus, é completamente diferente. Até porque, exemplo, a água lá, muitos brasileiros têm pedras nos rins, porque a água lá ela tem muito potássio. Então, para eles são acostumados. A gente não. Então, a maioria dos brasileiros tem pedra nos rins. Então, essa preocupação de medicação para você, se tiver algum contratempo, você poder utilizar. Agora, eu vou dar outro exemplo, principalmente para as mulheres. Lá no Japão e na China, se eu não me engano, as mulheres não usam absorvente. Aí você imagina, uma mulher, ela está no período menstrual dela e precisa usar absorvente. Como é que ela faz? Então, são preocupações que você tem que ter para poder, quando você vai para aquele país, eu acho que o principal ponto é medicação, porque a medicação de lá não é que funciona para nós brasileiros, ou vice-versa. O que é indispensável em uma viagem? Você deu essas dicas aí, né? Já. Dos remédios. Indispensável. Isso. Você fala assim, não pode faltar na mala, né? Ah, eu acho que para mim, o dispensável para mim, eu sempre levo uma camisa do Brasil, porque parece bem pouco isso, mas sempre levo uma camisa do Brasil, porque por dois fatores. Se eu precisar usar para abrir portas, eu sempre usei isso, era o meu cartão postal, tá com a camisa do Brasil, a camisa azul do Brasil, a camisa amarela do Brasil, e ao final daquela viagem, eu sempre presenteava um amigo que eu fiz, uma colega, alguém que me ajudou naquele dia, e é um presente para quem recebe assim fascinante. Uma camisa que às vezes a gente compra assim na feira por R$ 20, R$ 30, mas aquilo é um presente assim magnífico para quem gosta, né? Porque tem uma camisa do Brasil, lá fora é uma questão de luxo. Então, para mim, nas minhas viagens, todas as minhas viagens, eu tenho uma camisa do Brasil, eu uso quando eu preciso, quando eu quero abrir portas, e ao final eu sempre, por conhecer muitas pessoas durante as viagens, eu presenteio alguém especial com a camisa do Brasil. Eu sempre fiz isso. E qual dica que você dá para os marinheiros de primeira viagem? Aqueles que decidem, não, vou para a Europa. Qual dica que você É, dá? então, eu acho que não dominar a língua inglesa, mas ter pelo menos noção, porque é necessário. É necessário para qualquer lugar. A gente, para a América do Sul, a gente se enrola com espanhol, beleza. Mas quando você vai para a Europa, e hoje a Europa, ou em geral, o mundo inteiro fala inglês, você tem que ter uma noção. Você tem que ter uma noção porque ou você vai passar por apuros, ou por problemas na imigração, ou até para você pedir uma comida, uma hospedagem, pedir ajuda. Então, não digo que você tem que ser expert no inglês, mas você tem que ter uma noção, tem que ter uma noção do inglês para você poder ainda sobreviver lá. E ou se não, caso você não saiba o inglês, eu tenho pelo menos seja afinado com um pouco de espanhol, porque as pessoas a segunda língua na Europa, alguns países eles sabem o espanhol porque pela Espanha que está logo lá, então muitos alguém sabe o espanhol, mas é o espanhol de fato, não o portunhol. Então, investir nessas duas línguas eu acho super necessário, mas principalmente no inglês. Porque com o inglês ele vai abrir portas para você para o mundo inteiro. Então, acho que a dica número um vai fazer uma viagem, procura, procura ao menos saber o básico do básico do inglês para você poder se dar bem na viagem, para não causar nenhum transtorno, causar algum desconforto ou algum ruído na comunicação. Olha, Diego, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. As portas aqui estão abertas para você voltar mais vezes. Deixa uma mensagem para quem nos assiste. Então, gente, agora a pandemia, né,
graças a Deus ela está diminuindo, o número de mortes vem diminuindo, não só no Brasil, mas em geral no mundo, né? As vacinas vieram para cá, vieram fazendo efeito no mundo, e então as fronteiras agora estão abrindo, né? Não só para os brasileiros, mas o mundo está aos poucos voltando ao normal, as viagens estão começando a aparecer, as fronteiras para os brasileiros estão se abrindo. Então, acho que nesse momento que foi tão crítico, né? Passamos por tantas situações ruins, nós brasileiros, né? Então, quem tem a oportunidade agora, fazer uma viagem para algum lugar, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, se tiver oportunidade, até para celebrar celebrar a vida. Tantas pessoas morreram e agora com essa oportunidade e um novo recomeço. Então, fazer uma viagem é você renovar a sua alma, é você dar graças por estar vivo novamente, contemplar a natureza. Então, eu considero de que nesse novo tempo agora, aconselho as pessoas a fazerem uma viagem. Se tiver a oportunidade de fazer uma viagem para renovar a alma. Acho que é muito legal nesse momento que estamos passando e que, graças a Deus, vamos passar em breve. Faça suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho, né? Suas dicas de viagem. Você também tem um canal no YouTube, né? Isso, eu tenho um canal no YouTube, se chama Segredos de Viagem. Eu estou repaginando ele agora. É um canal bem legal que fala realmente de segredos de viagem. Eu falo sobre algumas dicas que são importantíssimas. Pessoas que me perguntavam o que fazer, o que levar, como fazer, então eu passo essas dicas de viagens. Então, o nome do canal é Segredos de Viagem no YouTube e no meu Insta é Diego Freire 2, onde geralmente eu passo algumas dicas de viagens que são bem legais. Obrigadão mesmo pela sua entrevista, viu, Diego? Tudo de bom para você e sucesso. Valeu, Flávio. Obrigado pela oportunidade e me chame mais vezes. Tamo junto. Tchau, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.